Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia. Bem-vindos a essa quarta-feira, 5 de novembro, para a nossa meditação da palavra. Hoje nós vamos meditar Lucas 14, 25 ao 33. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade. Dá um joinha, dá um ok, dá um oi, talvez, para melhorar o alcance do vídeo. Vamos agora iniciar. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos essa passagem em Lucas que nos mostra uma cena crucial. Entre aspas, grandes multidões acompanhavam Jesus. Isso mostra que ele era de fato uma sensação extremamente popular. Suas palavras eram revolucionárias, seus milagres eram espetaculares. Havia um entusiasmo generalizado, mas também provavelmente superficial, pois Jesus, com uma percepção profunda do coração humano, vira além desse entusiasmo momentâneo. Ele era capaz de perceber. Ele não quer uma multidão de fãs, porque não tem interesse nisso, ele quer um exército de discípulos. Por isso, ele se volta e pronuncia palavras que funcionam como um teste de realidade, se a gente pode dizer isso. Ele não suaviza a mensagem para reter plateia, porque não interessa. Pelo contrário, ele a aprofunda para separar o que é passageiro do que é compromisso genuíno. Pois bem, Jesus ele apresenta 3 condições radicais para o discipulado, seguidas de 2 parábolas que exigem uma decisão consciente. Ele não está pregando uma salvação por obras, mas está revelando as consequências existenciais de aceitar o seu convite. Primeiro, entre aspas, se alguém vem a mim, não se desapega de seu pai, de sua mãe, até de sua própria vida, etc., não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Versículo 26. É uma linguagem chocante para os ouvidos daqueles que o seguem, porque ele usa até uma palavra, essa palavra original, que aparece no Evangelho: quem não odeia. Não é bem quem se desapega, quem odeia. Que é um hebraísmo que significa amar menos. Não se trata de ódio emocional, mas de uma prioridade absoluta. Jesus está estabelecendo uma nova e definitiva lealdade. Na hierarquia dos afetos e compromissos, ele deve ser o primeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar. Isso significa que o amor por ele deve ser tão grande que todo outro amor, incluso o instinto de autopreservação, de parentesco, enfim, em comparação, comparativamente. Comparando aqui como amar menos, não é ódio, mas o que significa isso? Significa que nenhum relacionamento, por mais legítimo e sagrado que seja, pode ser colocado como empecilho para seguir a Cristo. A própria vida, inclusive, com seus projetos e desejos, deve ser subordinado à vontade de Cristo. Ou seja, é a morte do eu, é a morte do ego, que é a grande questão em nossa vida, é o mais difícil de matar em nossa vida. Porque o nosso ego acaba sendo o centro de nós e até do universo, se a gente não tomar cuidado. E a segunda condição, no versículo 27, aparece, de fato, aceitar a cruz, entre aspas. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo, fecha aspas. Bem, essa não é uma metáfora para as dificuldades comuns da vida, mas no mundo romano, carregar a cruz tinha um significado único e aterrador. Era o caminho para a execução pública. Jesus está dizendo: estejam dispostos a morrer, em outras palavras. Morrer para o pecado, morrer para a reputação, para a vontade própria. Assumam publicamente a vergonha e o risco de me seguirem. Entre aspas, podemos colocar isso aqui. Bem, carregar a cruz é uma imagem de aceitar voluntariamente o sofrimento que vem da fidelidade a Jesus e ao seu Evangelho. Caminhar atrás de mim, entre aspas, como diz Jesus, é reconhecer que Ele é o líder, Ele é o mestre. Nós não escolhemos o destino, nós apenas o seguimos. Quem define o destino é Deus, confiando que o caminho da cruz termina na ressurreição. E depois uma parábola que é dada, a parábola do cálculo, nos versículos 28 ao 32, porque diante dessas palavras tão radicais, Jesus ele não
pede uma decisão impulsiva, ele pede uma reflexão séria, sim, usando duas imagens poderosas. Primeiro ele usa a imagem do construtor da torre, né? Ou seja, quem começa uma obra tão grande sem calcular os custos, torna-se objeto de zombaria. A vida cristã é uma obra a ser concluída também. A graça ela é gratuita, mas o discipulado tem um custo, que é a renúncia. É melhor calcular esse custo agora do que abandonar a fé no meio do caminho. É bem claro o ensinamento aqui. E depois a imagem do rei que vai para a guerra. Bem, um rei sensato ele avalia suas forças antes de um conflito. A vida cristã é uma batalha espiritual contra o mundo, a carne e o demônio. Se não confiamos na força de Cristo para nos sustentar, então nós seremos derrotados, evidentemente, porque não é possível vencer essa guerra espiritual sem a ajuda de Cristo. Então, o ponto das parábolas não é nos desencorajar, mas nos levar a uma adesão consciente e confiante. Jesus ele prefere 10 discípulos que contaram o custo do que a 10 mil que o abandonarão na primeira provação. Ele não quer 10 mil seguidores fracotes, né? Mas ele prefere esses conscientes que calculam os passos a se dar, o custo, né? O preço a ser pago. Enfim, no versículo 33, logo em seguida aparece a frase que revela a renúncia total. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, entre aspas. Isso é um resumo de tudo. Quer dizer, tudo o que tem, quer dizer, não se refere apenas a bens materiais, né? Toda a herança do passado, toda a segurança do presente, todo o projeto do futuro, tudo. É a rendição incondicional. É colocar tudo nas mãos de Deus, quer dizer, nossas relações, nossa reputação, nossos bens, nossa vida, e dizer para Deus aqui, Senhor, eis-me aqui, né? Toma tudo e só tu me basta. Pronto. Seria essa a frase conclusiva. Muito bem. O que a gente pode concluir aqui é que Deus ele nos faz uma chamada à entrega consciente. O Evangelho não é um convite para uma vida de tristeza e privação, não é bem esse o caso, mas é um chamado à libertação suprema. O que Jesus pede que renunciemos, entre aspas, são as âncoras que nos prendem ao porto do egoísmo e nos impedem de navegar no oceano do seu amor. A multidão seguia Jesus pelo que podia ganhar, porque elas viam coisas maravilhosas, talvez pudesse ganhar a cura, ganhar o pão, ganhar a esperança messiânica, etc. Então, quer dizer, pelo prêmio. Seguiam Jesus pelo prêmio. O discípulo segue pelo que pode perder, ou seja, o seu próprio eu, o seu próprio ego. E aqui está um segmento mais radical. E, paradoxalmente, é apenas nessa perda que se encontra a verdadeira vida, como Cristo deixa claro. Quem perde a sua vida por causa de mim vai achá-la. Lá em Mateus 16 fica muito claro. Portanto, hoje Jesus se volta para cada um de nós no meio dessa multidão, dos nossos compromissos e afetos e apegos e pergunta bem, você calculou o custo? Ou então, você está disposto a me amar mais do que tudo e a todos? Ou então, você está pronto para carregar a sua cruz? Seriam as perguntas que Cristo lançaria no meio daquela multidão para cada um de nós. Bem, que a nossa resposta não seja fruto de entusiasmo passageiro, porque não vale a pena, mas de uma decisão ponderada, corajosa e confiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.